Olá, pessoal, tudo bem? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos a quarta aula de matemática. Eu sou a professora Ana Paula. E eu sou a professora Kátia. Hoje a nossa aula será para o 5º ano e nós vamos precisar de alguns materiais. Hoje precisamos que vocês separem caneta, lápis, borracha, o caderno para realizar as anotações, mas lembrando, quem não tem o caderno, pode ser qualquer folha para fazer as anotações da aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para que vocês procurem esse material em casa, ok, crianças? Já voltamos! E aí, crianças, já pegaram todo o material? Só que antes da gente iniciar nossa aula de hoje, nós vamos recordar as aulas que já se passaram de matemática. Você me ajuda, professora Ana? Claro, já se passaram 3 aulas. Na primeira aula, nós lemos o livro Rádio 2031. Lembra-se do Mlufton Oh, eu lembro dele. e suas bolhas musicais? Foi muito legal. Foi muito legal, né? Uhum. Em seguida do livro, nós fizemos atividades com o sistema de numeração decimal. Trabalhamos com fichas numéricas, com todos os 10 algarismos que utilizamos no nosso sistema de numeração. Isso mesmo. Você sabe o nome do nosso sistema de numeração? É sistema de numeração decimal. Decimal. É decimal Isso. porque se utiliza de 10 algarismos para montar todo e qualquer número. Quais são esses 10 algarismos? É do 0, nós não podemos esquecer dele. Muitos ainda esquecem do 0. Do 0 até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Com esses 10 algarismos, nós podemos formar qualquer número do nosso sistema de numeração. Isso. Bem, então fizemos uma atividade chamada Ganha o Maior, Eu lembro desse jogo. e montávamos o maior número possível com os algarismos sorteados. Isto mesmo. Na aula 2, o trabalho foi com multiplicação. Foi uma aula bem divertida. Foi bem legal. E teve um livro também, né? Claro, o livro é fundamental. Sim. Trabalhamos o livro Monstromática, em que tinha uma personagem
que via problemas de matemática em toda a parte. Exatamente. E no final do livro eu me recordo, ela começou a ver problemas de ciências em toda a parte. Ela via as matérias, todas as ciências, né, ao redor dela. Bem, em seguida do livro, nós trabalhamos a multiplicação, só que foi trabalhado de um jeito um pouquinho diferente. Lá, os resultados das multiplicações eram representados por retângulos. Isso. A multiplicação retangular, né? Na base retangular. Por exemplo, através de um jogo também. Também né? fizemos o jogo que era conquistando áreas. Isso mesmo. Lá, 6 vezes o 3, por exemplo, era representado por um retângulo de 6 linhas, com 3 quadradinhos em cada uma. E contando todos os quadradinhos, chegava ao total de 18. Exatamente, né? E também podíamos representar essa multiplicação numa forma mais convencional, que é a tabuada. Também. Agora, se de repente você, em algum momento, precisar e não lembrar da tabuada, essa é uma boa estratégia que pode ser usada também. Isso mesmo. Representar em forma de retângulo. Exatamente. Muito bem. Na aula 3, vocês viram a geometria. A geometria. Começaram com o livro... Como era o nome do livro, professora? Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que era aquele menino que visitava o asilo. E foi uma história linda. Aquilo foi. A partir daquela história, foi trabalhado a geometria, os sólidos geométricos. Isso mesmo. Divididos em 2 grupos. Os corpos redondos, que são aqueles sólidos formados por uma estrutura curva. Exatamente. Arredondados, como a esfera, o cone, o cilindro. E o outro grupo, os poliedros, que são aqueles sólidos geométricos cujas faces são figuras planas, como quadrado, triângulo, retângulo. E lembrando que os poliedros, eles sempre são formados somente por linhas retas. Linhas retas. Eles não têm as curvas. Essa é a diferença. Igual os corpos redondos. Exatamente. Vamos continuar daí, então? Os poliedros, que possuem faces, vértices e arestas, só para a gente dar uma relembrada, por exemplo, ali na pirâmide, olhem lá na tela. Então, nós temos as faces, aqui só é possível ver 2 delas, mas tem mais. Porque as outras 2 estão na parte de trás da figura. Na verdade, outras 3. As outras 3. Né? Tem as 2 de trás e mais a de baixo. Todas verdade, tem a de baixo ainda. Além disso, temos as arestas, que são essas linhas que ligam uma face à outra. E também os vértices, que são as pontinhas. Relembrado isso, vamos fazer uma atividade então? Vamos! Eu tenho uma pirâmide de base quadrada. E aqui eu tenho um prisma de base quadrada. E essa pirâmide, quantas faces que ela tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 faces com essa que está aqui atrás e a 5ª face que está embaixo. Ou seja, ela tem 4 faces triangulares e uma face quadrada. Muito bem. O prisma, que é esse sólido onde as laterais são todos retângulos, ele vai ter 1, 2, 3, 4 faces em forma de retângulo, 4 faces retangulares e outras 2 faces quadradas, a parte de baixo e a parte de cima. Ao todo, portanto, as 4 das laterais, mais as 2 de cima e de baixo, totalizamos 6 faces. Muito bem. E agora, quantas arestas que eu tenho aqui? As arestas são as linhas que ligam as faces. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 faces. 8 arestas. 8 arestas. No prisma, eu tenho as 4 arestas aqui de uma das bases. 1, 2, 3, 4. Outras 4 arestas da parte de baixo. 1, 2, 3, 4. Já são 8. E mais as arestas das laterais. 9
10, 11, 12 arestas. Muito bem. E também nós temos os vértices, né? Lembrando que os vértices são os cantinhos que unem. Então, aqui na pirâmide nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 5 vértices. No prisma, 1, 2, 3, 4 e outras 1, 2, 3, 4 embaixo. Portanto, 8 vértices ao todo. Ao todo. Viram? Depende da figura, do sólido, né, que nós temos, esses números se modificam. Ok, crianças? Relembrado nossas aulas anteriores, vamos partir para a nossa aula de hoje, que nós vamos continuar com a geometria, só que agora com a geometria plana. O que seria isso? Na geometria espacial, nós estudamos sólidos, objetos que têm 3 dimensões. Tem comprimento, tem largura, tem altura. Na geometria plana, nós estudamos objetos bidimensionais, que têm 2 dimensões, só comprimento e altura, por exemplo. Exatamente. Elas são encontradas nas faces dos sólidos geométricos. Por exemplo, essa face aqui, ela tem a forma de um retângulo. O retângulo é a figura plana. O prisma é o sólido geométrico. Certo? Isso mesmo. Entre as figuras planas que vocês já conhecem, algumas nós vamos ver hoje, estão o quadrado, o círculo, retângulo, triângulo, paralelogramo e o trapézio. Se você não lembra de todas essas figuras planas, não se preocupe. Nós vamos retomá-las Aos aqui. poucos, vamos relembrando. Isso mesmo. Combinado? Pois então, vamos à nossa leitura de hoje. Vamos, que eu adoro as histórias que envolvem matemática. Todas as aulas nós temos uma história e hoje a história será O desastrado. O que é desastrado? Quem? Quem é desastrado? Não entendi. Quem será o personagem da história de hoje? Fiquei curiosa. Será E que é alguém que a vocês, gente crianças? conhece? Não sei. Pior que eu não consigo completar essa frase. Você tem Vamos alguma ver. dica? Temos algumas pistas, Ai, né? que bom. Primeiro, é desastrado. Ixi. Quem será que é desastrado? Quem será que é desastrado? Alguém aí é desastrado? Eu sou. Bastante. Mas é uma figura plana de 4 lados. E além disso, é a figura plana que a gente obtém quando contorna a base deste objeto. Então, e esse objeto, crianças, é essa caixa de leite. Eu acredito que todos devem ter em casa. A base é a parte de baixo. Então, a pista nos diz que precisamos contornar. Então, eu vou colocar a caixa de leite em cima de uma folha, pegar uma canetinha, um lápis, o que tiver em casa, e vou realizar o contorno dessa base. Ao contornar a base, percebo que vai formar uma figura plana. Vai lembrar o formato de uma figura plana na realidade, né? Para mim, lembra o formato de um quadrado. E para vocês, crianças, será que é um quadrado que está lembrando? Mas o que o quadrado tem a ver com essa história toda? Será que o quadrado é desastrado? Será? Vamos ver? Vamos descobrir? É um quadrado. É um quadrado, Claro, né? precisaríamos conferir bem essas medidas para ver se tem os 4 lados iguais. Mas sim, acertamos. Nosso palpite estava correto. Era um quadrado. Portanto, a nossa história de hoje chama-se O Quadrado Desastrado. Acompanhe com a gente a nossa história. Era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual em cada lado e só ângulo reto. Havia sido desenhado de um jeito caprichado, dentro do caderno quadriculado. Eis que certa feita, entre uma soma errada de uma conta mal contada, viu uma linda circunferência. Ficou encantado com tanta opulência, tanta curva e tão perfeita a aparência. Todo mundo sabe que todo sujeito apaixonado fica um pouco atrapalhado. Cego de amor que estava, nada mais enxergava, tropeçou em uma linha, rolou pela margem e só parou lá na página vizinha. A confusão estava armada e a lição ficou bagunçada.
O pobre quadrado tinha desmaiado. Acharam até que estivesse morto, mas só estava meio torto. Num losango se transformara. Os lados iguais ainda tinha, e alguma simetria também. Mas os ângulos, ai, entortara. 90 graus foram pro além. Ó triângulo, me ajude. Perdi minha identidade. Já não quero mudar nessa idade. O triângulo, para ajudar, puxou o vértice até ele esticar. Tá ficando bonito, mas para total perfeição, só com a eliminação de um vértice e de um lado, para ficar como eu, triangulado. Não! O nosso polígono quase chora da antiga forma, não resta muito agora. Você parece uma pipa, é uma forma bonita. Quer voar pelo céu afora? Ai, que tristeza! Foi-se toda a minha beleza. A reta, cansada de tanta reclamação, foi dar orientação. Encolhe essa barriga e ajusta a medida. Tanto esforço que fazia, parecia fazer efeito, pois o nosso sujeito, um trapézio, já aparecia. O pentágono pediu para tentar. Vamos puxar esse ângulo até esticar. E depois de uis e ais, a forma já melhorava. Os ângulos e lados já eram 2 e 2 iguais. Um paralelogramo virara. Vamos todos juntos fazer um mutirão. Os de lá puxam, eu daqui dou um empurrão. Ah, já me sinto mais confortado. Ainda não sou um quadrado, mas já fiquei parecido, ainda que um pouco comprido. Veja por outro lado, essa forma tem uma vantagem: ser alto ou baixo de acordo com a necessidade. Compreendo o ponto de vista, mas entendam que eu insista, tenho vocação para quadrado, só assim fico recuperado. Vamos cortar um pedaço, sugeriu o compasso. Não, por favor, deixem o moço inteiro. Constrangido e atrapalhado, o moço apaixonado ficou tão envergonhado que emudeceu. Quem falava era a sua amada. Deixa que tento eu. A circunferência abraçou o quadrado, que, ainda machucado, foi se soltando, foi se encaixando e, quando viu, estava ajustado. Eles se pareciam, na essência, no encaixe perfeito. Do nosso sujeito, as diagonais eram exatamente iguais ao diâmetro da circunferência. O moço, feliz, retribuiu o abraço. Então, sua medida do lado era o diâmetro exato daquela que o havia curado. E, de abraço em abraço, de ajuste em ajuste, o quadrado ficou quadrado. E viveu feliz para sempre, bem igual de cada lado. E aí, crianças, gostaram da nossa história? Bem bacana, né? Esse quadrado era desastrado mesmo. Ele se transformou em várias figuras. Mas uma coisa me chamou a curiosidade, Ana. Existe história de amor na matemática? Existe? Acabamos de ver. Nossa. Ele se salvou por essa história de amor. Olha que interessante, né? E crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história. Foi bem divertida, né? Então quer dizer que as figuras planas se apaixonam. O quadrado No mundo ficou. da imaginação, sim. Exatamente, né? Mas além da história de amor na matemática, o que mais a gente aprendeu com essa história? Será que aprendemos muitas coisas? Algumas figuras planas, né? Em quais figuras que o quadrado se transformou? Losango, Paralelogramo, trapézio, olha, retângulo. retângulo,
até que voltou a ser um quadrado. Um quadrado, né? E ao longo da história, nós vimos algumas características dessas figuras planas. Vamos ver algumas delas hoje, não todas, mas algumas nós vamos trabalhar aqui um pouquinho com vocês. Para começar, nós vamos falar do nosso personagem desastrado, o quadrado. Teríamos que começar com ele. Lá na história, falava assim: era uma vez um quadrado, sujeito muito correto, medida igual, sem cada lado e só ângulo reto. Olha que interessante, né? Com isso da história, nós podemos escrever de uma outra forma as mesmas palavras, mas de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que seria esse quadrado? Ele teria 4 lados de mesma medida, 4 vértices e 4 ângulos retos, que são os ângulos de 90 graus. Mas, Ana, eu fiquei confusa. Ficou em dúvida. Fiquei. São muitas tudo palavras, isso, né? O que é 4 lados de mesma medida, 4 vértices, 4 ângulos? Você pode me ajudar? Vamos lá? Vamos fazer juntos? Vamos ver, crianças? Olha lá na tela. Então, nós temos 4 lados de mesma medida. Nós temos os cantinhos, que são os 4 vértices. E ainda, marcados ali em amarelo, os 4 ângulos. E não são ângulos quaisquer, são ângulos de 90 graus. Por exemplo, são ângulos diferentes do trapézio. Por exemplo, aqui no quadrado, veja como são os ângulos. São retinhos. Retos. Ângulos retos. É assim que chamamos os ângulos de 90 graus. Mas aqui no trapézio não tem um ângulo reto. Eles são inclinados. Eles são inclinados, ou mais abertos, ou mais fechados. Ok? Então, ângulo reto são esses. Nossa, eu acho que ficou mais claro, né, crianças? Como é formado o quadrado. Lembrando que o quadrado é encontrado na face de alguns sólidos geométricos. Por exemplo, o exercício da caixa de leite que fizemos. Encontramos um quadrado. Um quadrado. Lá na retomada apareceu uma caixa de pasta de dente. Também na caixa da pasta de Também dente. encontramos um quadrado. E lá. vários outros objetos, né? Mas será que eu consigo encontrar em outro objeto? Vamos lançar um desafio? Dá uma olhadinha na próxima tela. Algum dos objetos tem ao menos uma face quadrada. Qual, crianças? Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Conseguiram descobrir quais desses objetos possuem pelo menos uma face quadrada? Vamos ver a resposta? O dado e a pirâmide. A pirâmide? É, Mas a pirâmide, as faces não são triangulares? Mas a base dela é quadrada. quadrada. Ó, Olha lá. lembramos da nossa pirâmide, base quadrada. Nem toda pirâmide tem a base quadrada. Mas Isso. essa tem. É esse caso, sim. Então, espero que vocês tenham acertado, tá, crianças? Vamos para o próximo? Olhem lá. Paralelogramo. Ele estava na nossa história. E lá na nossa história dizia assim: e depois de us e ais, a forma já melhorava. Os ângulos e lados já eram 2 e 2 iguais. Um paralelogramo virara, que foi no momento que o quadrado virou um
paralelogramo. Como podemos resumir isto, né? Escrever de uma outra forma. Então, o paralelogramo, ele tem 4 lados, sendo 2 pares de lados paralelos. Tem 4 vértices e 4 ângulos, sendo os opostos de mesma medida. Você vai ter que me ajudar novamente. Dá dúvida, né? Eu fiquei confusa agora. Dá uma olhadinha lá na tela. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 lados que formam o paralelogramo. Ana, por que 2 cores diferentes? Lembra que ele falou que os lados são 2 e 2 paralelos? Lembro. Vejam aquelas cores. Lados de mesma cor são os lados paralelos, de cima e de baixo, e o de uma lateral e de outra. Ah, legal. Ficou mais claro agora. Além desses 4 lados paralelos, o paralelogramo tem também, assim como o quadrado, 4 vértices. E em cada vértice, um ângulo. Por isso, também tem 4 ângulos. E por que as cores diferentes também? A última informação dizia que os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, os ângulos que estão na cor amarela são ângulos de mesma medida. Da mesma forma, os que estão na cor preta. Ah, sim, ficou mais claro, né, crianças? Muito mais fácil de descobrir quem é o paralelogramo. Vamos fazer um exercício? Acompanhem comigo ali. Esta é a representação de uma obra de arte de Luiz Sassilotto. Que figuras geométricas planas o artista usou na composição desta obra? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, crianças, descobriram quais figuras planas que estão nessa obra? Ana, você me ajuda? São muitas figuras, hein? Mas o que nós temos ali? Me parece um paralelogramo. E qual mais? Nós temos o triângulo também. Então, Luiz Sassilotto utilizou triângulos e paralelogramos para fazer essa obra de arte dele. Bonita obra, né? Legal, né? Dá uma visão de perspectiva. E você vê que interessante, a matemática, além de estar nas histórias, também estão nas obras de arte de alguns pintores. certeza. Bacana, né, crianças? Está em toda parte. Está em toda parte. Vamos descobrir a nossa próxima figura, o trapézio. Lá na nossa história, o quadrado também se transformou num trapézio. E lá na história dizia assim: encolhe essa barriga e ajusta a medida. Aí é complicado encolher a barriga, né? Podemos também escrever de uma outra forma. Não traz muitas informações sobre o trapézio, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Ele também possui 4 lados, sendo um par de lados paralelos. 4 vértices e 4 ângulos. Olha, esse já traz uma definição diferente, né? Só um par de lados paralelos. Vamos ver como fica isso, crianças? Olhem lá na tela. Lá estão os 4 lados do trapézio. Os lados coloridos. São os lados paralelos. Diferente do paralelogramo, apenas 2 lados é que são paralelos aqui no trapézio. Só o de cima e o de baixo. É interessante. Então quer dizer que o do lado direito e lado esquerdo não são paralelos. Legal. Além disso, ele tem 4 vértices e, como existe um ângulo em cada vértice, também tem 4 ângulos. 4 ângulos. E da mesma forma, né? Ângulos de mesma cor, quer dizer que possuem a mesma medida. Interessante, né, crianças? Bem bacana. Vamos ver se vocês entenderam o que é um trapézio? Será que eles reconheceriam um trapézio? Será?
Próximo desafio. Vamos lá, acompanhem com a gente. Amanda e Matheus foram caminhar. Veja, estão observando ali o caminho que Amanda e Matheus fizeram na sua caminhada? Qual o quadrilátero que representa o percurso que eles fizeram? Um tempinho para pensarem. E aí, crianças? Que quadrilátero que é este? Este, veja lá, tem só 2 lados que são paralelos. Então ele só pode ser um trapézio. Trapézio. Muito bem, espero que vocês tenham acertado aí em casa, hein? Então, crianças, vamos agora anotar a nossa aula de hoje. Isso é muito importante. Então, peguem o caderno de vocês ou a folha, né? Coloquem a data de hoje, é muito importante ter a data. O nosso tema, que é figuras geométricas planas. Das figuras geométricas, nós trabalhamos 3 hoje. O quadrado, vamos recordar um pouquinho. Quantos lados que ele tem mesmo, Ana? O quadrado, nós vimos, tem 1, 2, 3, 4 lados. Na verdade, as 3 figuras que vimos hoje pertencem ao grupo dos quadriláteros, então todas elas terão 4 lados. Já podem ir preenchendo. Copiem lá no seu caderno um espacinho, um quadro, para colocar as informações de cada uma das figuras. Então, o quadrado tem 4 lados. Que outra informação precisamos? Os vértices. 1, 2, 3, 4. Tem 4 pontas, são 4 vértices, portanto. E os ângulos? Para cada vértice, existe um ângulo. Então, se são 4 vértices, temos também 1, 2, 3, 4 ângulos. Muito bem, então o quadrado nós temos 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Correto. A segunda figura que nós vimos foi o paralelogramo. Também é um quadrilátero, então, portanto, ele tem quantos lados? 4 lados. 4 lados, quantos vértices? 4 vértices. E quantos ângulos? Para cada vértice um ângulo, portanto, 4 quatro ângulos. ângulos. Percebam que as características são muito parecidas com as do Exatamente. quadrado. A única diferença aqui São os lados. é que não tem todos os lados com a mesma medida, ao menos esse nosso paralelogramo não tem. E também os ângulos. E os ângulos Ele não são é retos. reto, eles são outra inclinação, os ângulos. Isso aí. Diferencia do quadrado. Exatamente. E a última figura que nós trabalhamos hoje foi o trapézio, que também é quadrilátero. Portanto, tem quantos lados? 4 4 lados. lados, 4 vértices E 4 ângulos. O que diferencia o trapézio? O trapézio é diferente do quadrado, porque também não precisa ter os 4 lados com a mesma medida e não tem 4 ângulos retos. Exatamente. Tem 4 ângulos. Mas não são retos, são de outra inclinação. Então, vocês perceberam que, apesar da definição ser bem próximas, bem parecidas, tem detalhes que identificam essas E figuras. que tornam elas completamente diferentes umas das outras quando a gente visualiza. Né? Exatamente. Olhando lá na tela, a gente vê que para todas as figuras, a quantidade de lados, de vértices e de ângulos é a mesma. Pareceria, né? Para quem não assistiu a aula, que estamos falando da mesma figura. Mas não. Mas estamos falando de 3 figuras diferentes. Vamos dar um tempinho para as crianças anotarem essa tabela? Vamos lá. Anotem lá em seu caderno, crianças.
Anotaram lá? Então, vamos continuar. Agora, para finalizar a nossa aula, como sempre, vamos para as perguntinhas finais. Esse quiz. Vamos ver o que vocês aprenderam na aula de hoje. Prestem bem atenção. Os quadriláteros possuem 3 lados, 4 lados ou 5 lados? E aí, crianças? Qual será a resposta? Nós falamos bastante sobre os quadriláteros hoje. Na tabela anterior, inclusive, quadrado, paralelogramo e trapézio eram 3 exemplos de quadriláteros. Quantos lados que eles tinham? 4 lados. Quem colocou 4 lados? Muito bem, parabéns. Está atento. Está Parabéns. atento na aula de hoje. Próxima pergunta. Assinale os quadriláteros. Opa, apareceram aí de novo. Quadriláteros têm 4 lados. 4 lados. Qual é a figura que tem 4 lados ali no telão? Então, nós temos a primeira figura. Como que é o nome dela? Temos um Um retângulo, retângulo. um triângulo e um losango. Qual delas tem 4 lados? O retângulo E também o losango. O triângulo é a menor figura geométrica plana, Sim. que tem 3 lados. Só tem 3 lados. É a menor. E é uma figura muito importante. Essa é. Logo falaremos dela num próximo momento. Próxima pergunta? Próxima pergunta, vamos lá. O telhado da casa, observem essa casa lá na tela. O telhado dessa casa lembra qual figura plana? Paralelogramo? Quadrado? Ou trapézio? Nossa, essa é difícil, hein? E vamos relembrar as figuras que vimos hoje. Sim. Paralelogramo, quadrado ou trapézio. Vamos olhar para as 3 figuras de novo. As O 3 de quadrado, hoje, Ana? as 3 de hoje, Vamos lá. que escolhemos trabalhar hoje. O quadrado, o paralelogramo e o trapézio. Qual dessas lembra o telhado daquela casa? O trapézio, acho que não. Baixa o trapézio. Vou abaixar. Não é o trapézio. Também não é um telhado quadrado, Então só pode ser um telhado na forma de um de um paralelogramo. paralelogramo. Quem anotou paralelogramo? Muito Parabéns. bem. Tá bem atento. E a próxima pergunta é a seguinte. Olha lá na tela. Quais figuras geométricas planas, como essas que vimos hoje, Sim. que Luiz Sassilotto utilizou na composição desta obra? Quadriláteros, triângulos, quadriláteros e triângulos. Nossa, essa tem que prestar bastante atenção, crianças. Quais será? Será que nessa obra só tem quadrilátero? Só tem triângulos? Ou tem os dois? Vamos dar um tempinho para pensarem? Observem lá com atenção. Então, Kátia, Eu acho que não é só quadriláteros. além de quadriláteros, tem partes que são triangulares também. Então a resposta correta é a última. Olha aí, crianças, quem Em geral- acertou, parabéns. Parabéns. Em geral, as obras de arte misturam mais de uma Sim. forma, né? E também existem, se vocês puderem pesquisar em casa, obras de arte que envolvem a geometria espacial, que são os sólidos, Sim. que é bem interessante. Vocês podem dar uma pesquisada também. E pesquisar mais obras do Luiz Sassilotto para vocês verem como ele utiliza essas figuras. É bem interessante, crianças. E vamos lançar um desafio aqui, professora Kátia. Falando em pesquisar, Sim, que tal você pesquisar aí na sua casa, nos objetos que estão à sua volta, se você encontra objetos que tenham uma face quadrada?
Sim, Retangular? Triangular, talvez? talvez. Ou até mesmo um círculo. Ou circular? Eu tenho um exemplo que é o fogão. O fogão? Sim, se O que você que eu olhar o encontro no fogão de fogão? frente, eu vou ver a forma de um retângulo. Verdade. E se eu prestar atenção nos queimadores do fogão? Nos queimadores? Os botões? Não, onde acende a chama. Onde acende, eles são circulares. Circulares. Pesquise aí em casa Olha também. que interessante, vocês podem descobrir muitas coisas. Pode descobrir muita matemática em casa. Exatamente, crianças. É um mundo de aventuras. E por hoje é só. Bom trabalho, se cuidem, lavem as mãos Sim, até a próxima e até a aula. próxima aula. Tchau, Tchau, crianças, tchau. e até.